Olá pessoal, então vamos agora comentar algumas questões da segunda lista. Já havia comentado algumas questões que também apareceram em um dos quizzes, mas agora eu vou comentar algumas outras. Bom, da descrição da questão, a gente já consegue destacar algumas informações. Por exemplo, a gente observa aqui os grafos, né, G e H, se a gente fizer essa denominação, eles vão ser isomorfos. E também nós vamos ter os grafos complementares G barrado e H barrado, sendo os complementos de G e H respectivamente. Bom, da definição de isomorfismo, nós temos que o grafo G sendo isomorfo ao grafo H, então isso quer dizer que existe uma função f que ela faz esse mapeamento dos vértices do G para os vértices do H, e de tal forma que uma aresta ela não pertence ao conjunto de arestas do grafo G, se somente se a aresta mapeada do grafo H, ou seja, f de U e f de V, que representa a aresta no grafo H, se ela não pertence a esse grafo H. Né? Nós temos essa relação. Uma aresta UV, se ela não pertence ao grafo G, a aresta mapeada f de U, f de V também não vai pertencer ao vértice, ao conjunto de arestas do grafo H. Bom, outras informações que a gente pode tirar da definição, a segunda é que o conjunto de vértices de G e H são iguais. Isso vem direto da definição de grafos complementares, né, do complemento de um grafo. A terceira informação que a gente pode pensar é que F representa uma bijeção do conjunto G barrado, né, do grafo G barrado, para o conjunto de vértices H barrado. Então nós temos essa bijeção do conjunto de vértices do grafo G barra para o conjunto de vértices do grafo H barra. De tal forma que uma aresta, se ela não pertence ao conjunto de arestas do grafo G, isso implica que essa aresta ela vai pertencer ao conjunto de arestas do grafo G barrado. Assim como, se uma aresta f de U, f de G não pertence ao conjunto de arestas do grafo H, isso vai implicar que essa aresta f de U e f de V ela pertence ao conjunto de arestas do grafo H barrado. Então percebo que existe uma relação aqui entre essas duas informações que a gente conseguiu extrair. A primeira é essa, né? Se uma aresta ela não existe no grafo G, ela vai existir no grafo G barra. E de forma similar, né, se o mapeamento dessa aresta f de U, f de V não pertence ao conjunto de arestas de H, então ela vai pertencer ao conjunto de arestas do grafo H barrado. Então aqui a gente consegue ver essa correspondência. Então percebam que a aresta UV, né, se ela pertence ao conjunto de arestas do G barra, e a gente consegue ver que o mapeamento dela, o f de U e o f de V, ela vai pertencer ao grafo H barra. Então a partir disso nós conseguimos concluir que esses grafos G e H eles são isomorfos, tá? Visto que existe um mapeamento do conjunto de vértices, né, através dessa função f, bijetora, e através desse mapeamento das arestas. Tá? Então aqui seria um caminho para vocês trabalharem essa questão. Lembrando que questões de prova que envolvem o se somente se, deve ser feita a prova nas duas direções. Né? Só que nesse caso aqui, essa prova vale para as duas direções, basicamente. Né? Tá? E aí vocês vão pensar um pouquinho e entender o porquê disso. A segunda questão que eu vou comentar neste vídeo é essa questão ponto 9, que pedia para provar que um grafo é bipartido se somente se todos os seus ciclos tiverem comprimento par. Então, novamente, nós temos uma questão de prova e temos aqui o se somente se. E aqui é onde a gente pode visualizar as duas direções da prova. Bom, então o primeiro passo a gente pode trabalhar em cima dessa primeira direção,
e a gente pode pensar por contradição. Então, a ideia aqui seria supor um grafo G bipartido com um ciclo de comprimento ímpar e mostrar que se esse ciclo de comprimento ímpar existe, então o grafo não pode ser bipartido. Então aqui, né, supondo a existência de um ciclo C de comprimento ímpar, então como esse ciclo C ele é um subgrafo do grafo G, então por definição, né, e a gente já fez uma questão envolvendo essa relação do subgrafo de um grafo bipartido também ser bipartido, então como esse ciclo C ele é subgrafo de G, o C também é bipartido. No entanto, C não pode ser bipartido, pois ele possui um comprimento ímpar. Então, ciclos de comprimento ímpar não podem ser bipartidos. Então, consequentemente, G não possui ciclos de comprimento ímpar. E aí a gente pode visualizar isso de várias formas. A forma mais clara, e que também já foi trabalhada em outras questões, seria visualizar o ciclo, um grafo ciclo, e a partir disso fazer a atribuição de cada vértice a cada partição, né, da bipartição. Então, se o ciclo tiver comprimento ímpar, a gente teria, por exemplo, uma seguinte atribuição dos vértices aos subconjuntos. Então, V1 ao subconjunto N1, V2 a N2 e assim sucessivamente. E como o ciclo tem comprimento ímpar, iria chegar a essa situação em que vértices adjacentes estariam sendo atribuídos ao mesmo subconjunto. Então não é possível criar, né, essa bipartição para um ciclo de comprimento ímpar e logo ciclos de comprimento ímpar não podem ser bipartidos. O que gera essa contradição aqui nessa nossa suposição da existência desse ciclo de comprimento ímpar. Então foi mostrado por contradição que se G é bipartido, então todos os seus ciclos têm comprimento par. Então aqui a gente tem um caminho, uma parte da solução dessa questão. A segunda parte, né, seria verificar o outro caminho. Então, se todos os ciclos tiverem comprimento par, o grafo G ele vai ser bipartido. Bom, dessa direção, nesse sentido, a gente pode resgatar algumas coisas. A primeira delas é do próprio conceito da bipartição e a segunda é em relação ao comprimento do ciclo. Comprimento, a gente pode pensar em termos de uma métrica, uma distância. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar seria definir uma distância entre dois vértices e essa distância, né, esse D de V e U, vai representar justamente o tamanho do menor caminho entre dois vértices. E a ideia, né, seria realmente conseguir fazer a bipartição. Tá? Então, a partir dessa informação do que o grafo possui ciclos de comprimento par, mostrar que isso gera um grafo bipartido. Então, partindo desse conceito da distância, a ideia seria fixar um vértice U e a partir desse vértice U criar dois conjuntos nesse grafo. Então, o primeiro conjunto sendo o conjunto A, que vai representar esse vértice que foi fixado, né, o vértice U, e todos os outros vértices, tal que a distância desse vértice U para os demais seja par. Então, aqui do conjunto A, a gente tem o vértice U e todos os outros do grafo, tal que a distância seja par. E o conjunto B vai representar o restante dos vértices, né? V subtraído aqui pelos elementos de A. Se a gente retirar os elementos de A do conjunto V, nós vamos ter esse conjunto B, certo? Bom, a partir disso, é necessário mostrar, né, que essa partição do A e do B, ela justamente representa a bipartição do grafo. Ou seja, nós temos o particionamento dos vértices de tal forma que não existem elementos adjacentes em uma mesma partição e que a união dessas partições vai gerar o grafo bipartido. Então é necessário mostrar que isso é verdade. Bom, um caminho para fazer isso a gente poderia pensar por contradição também. Então a gente pode supor, dado que nós temos esses dois conjuntos A e B,
a gente pode supor que existe uma aresta VW de tal forma, né, essa aresta pertencente ao conjunto de arestas, de tal forma que esses elementos V e W eles pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, a ideia seria mostrar, né, e gerar uma contradição partindo dessa suposição. Bom, partindo dessa informação, né, como a gente supõe que V e W pertencem ao mesmo conjunto, A ou B, isso implica que a distância do vértice U para W e a distância do vértice U para V vão ser pares ou ímpares, né, a depender de qual conjunto esses vértices pertencem. Além disso, né, isso aqui seria uma quinta informação para a gente associar a resolução dessa questão. A partir disso, a gente pode pensar também em relação aos caminhos do vértice U para o vértice W e do vértice V para o vértice U. Então, nós temos os caminhos mais curtos entre o W e V e U, certo? Representados por esse P, U e W e P, V e U. Bom, então a gente pode, partindo desses caminhos, gerar um ciclo. Então, o ciclo dado por P, né, que é o caminho de U a W, união com essa aresta de W a V, com união com o caminho de V a U, vai ter esse comprimento, que seria 1, né, associado a essa aresta, mais a distância de U a W, mais a distância de U a V. E se essas duas distâncias forem pares, a gente vai ter um número par, mais um número par, mais um. Vai ser ímpar. Se essas distâncias forem ímpares, então a gente vai ter também o resultado sendo ímpar. Bom, isso gera uma contradição, porque nós não podemos ter esse comprimento ímpar. Então, né, por consequência disso, a gente tem que essa aresta ela não pode existir e, consequentemente, esse grafo G ele é bipartido. E a associação de que esse ciclo dado, né, de comprimento ímpar gera uma contradição está associado à prova do sentido anterior que nós fizemos. Tá? Então, nós temos aqui esse segundo sentido para resolver essa questão. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro. Isso aqui representa um caminho para resolver essa questão. Obviamente, vocês podem ter pensado em outros caminhos, mas percebam que para cada resolução de um determinado caminho desse, nós temos várias etapas que vão servir de base para a gente construir o raciocínio. Então é importante que vocês possam também quebrar o raciocínio de vocês em informações que são essenciais para chegar a uma determinada conclusão. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, bons estudos e até os próximos vídeos.